Era uma tarde de domingo, e a casa de campo de Leonardo estava silenciosa, apenas o som do vento sussurrando nas árvores quebrava a calmaria. Catarina estava na sala, vestida com um longo vestido de linho branco, seus cabelos soltos, caindo em ondas suaves. Ela se encontrava em um dos momentos que mais apreciava, o simples prazer de passar tempo ao lado de Leonardo, sem as pressões do mundo exterior. Eles haviam se aproximado muito nas últimas semanas. Ela, com sua doçura tranquila e sua capacidade de compreender, e ele, com sua presença imponente e força silenciosa, formavam um casal que muitos admiravam, embora poucos soubessem realmente o que acontecia dentro de sua casa. Como você está se sentindo? Leonardo perguntou de maneira suave, mas com aquela intensidade que sempre trazia um peso a cada palavra que saía de sua boca. Estou bem, respondeu Catarina, com um sorriso sereno, mas havia algo em seu olhar que mostrava uma inquietação que ela não conseguia controlar. Era como se algo estivesse prestes a acontecer, algo que mudaria tudo entre eles. Leonardo percebeu imediatamente que havia algo diferente no ar, mas antes que pudesse perguntar mais, o som de um carro se aproximando cortou a tranquilidade da tarde. Catarina levantou a cabeça, seus olhos se estreitaram. Não era um som familiar. Ele também sentiu o peso da situação. Eu vou ver o que é, disse ele, levantando-se com a mesma autoridade de sempre. A forma como seus músculos se moviam ao se levantar, a postura ereta e sua mandíbula firme mostravam que Leonardo era mais do que um simples bilionário. Ele era um homem de presença, e essa presença era sentida em cada espaço que ele ocupava. Quando ele abriu a porta da frente, os olhos de Catarina seguiram-no, tentando entender o que estava acontecendo. Então, ele voltou com um olhar distante, quase confuso, como se algo o tivesse atingido. É? Helena, disse ele, seu tom sério. Catarina não precisou perguntar quem era Helena. Ela sabia. Todos na alta sociedade de onde Leonardo vinha sabiam de Helena. A mulher com quem Leonardo fora prometido anos antes, ainda criança, como parte de um acordo entre as famílias. A mulher que ele havia deixado para trás, seguindo seu próprio caminho, tentando buscar o que desejava em sua vida. A mulher que ele sempre acreditou que não seria mais do que uma lembrança distante, enterrada sob a pressão de compromissos antigos. Mas agora, ali estava ela, parada diante de sua porta, como se o tempo não tivesse passado. Como se tudo o que ele tentará construir ao lado de Catarina fosse ameaçado por uma simples presença. Catarina, por um momento, sentiu um nó na garganta. A saudade de algo que não sabia, a dúvida sobre sua posição, tudo isso invadiu seus pensamentos. Mas ela se manteve em silêncio, observando. Não podia demonstrar fraqueza. Não agora. Helena entrou sem ser convidada, com uma elegância natural que fazia qualquer um olhar duas vezes. Seus olhos eram penetrantes, e seu sorriso era confiante, mas havia algo de frio em sua postura. Uma mulher que nunca teve que se esforçar para ser notada. Sua presença era poderosa, mas de um jeito que provocava desconforto em quem a observava por mais de um momento. Leonardo, ela disse, estendendo a mão com um sorriso. Quanto tempo! Leonardo olhou para ela, e então olhou para Catarina, como se estivesse se perguntando se deveria dizer algo. Catarina sabia que havia algo não resolvido entre os dois, mas até aquele momento, ela não imaginava que a situação fosse se tornar tão palpável. Helena, Leonardo respondeu, seu tom baixo, mas com uma firmeza que ela conhecia bem. Não esperava vê-la aqui. Catarina se manteve em silêncio, mas a tensão era palpável. Ela podia sentir a presença de Helena como uma sombra que ameaçava engolir a tranquilidade que ela havia começado a construir com Leonardo. Ela não sabia o que esperar, mas também não podia simplesmente ignorar o que estava acontecendo. Helena parecia não notar a tensão crescente entre ela e Catarina. Com uma confiança que mais parecia arrogância, ela virou-se para a jovem esposa de Leonardo e disse: ouvi muito sobre você, Catarina. Fico feliz por ver que Leonardo finalmente encontrou alguém à altura. Catarina sentiu um frio percorrer sua espinha. O tom de Helena era delicado, mas as palavras eram como uma faca afiada, tentando entrar no lugar certo, criando um pequeno buraco de insegurança. Helena, o que você está fazendo aqui? Leonardo perguntou, agora com uma preocupação velada em sua voz. Ele sabia que sua visita não era uma coincidência. Algo estava por trás daquela aparição, e ele não conseguia prever o que seria.
Ela olhou para ele com um sorriso enigmático. Eu soube que você se casou, e não pude evitar a curiosidade. Não somos mais jovens, não é, Leonardo? Mas as promessas feitas ainda ressoam. Ela deu um passo à frente, como se tentasse marcar seu território. Catarina sentiu uma dor em seu peito. Era uma dor incômoda, uma sensação que nunca experimentara antes. Ela tentou respirar fundo, mas seu corpo parecia pesar. Ela sabia que aquele encontro não estava sendo fácil para Leonardo. Mas o que ele estava sentindo? A dúvida invadiu sua mente. Leonardo olhou para Helena com um ar de desconforto. O que você quer, Helena? Ela sorriu novamente, dessa vez de forma mais sincera, mais fria. Quero apenas conversar. Não vemos há tanto tempo. E talvez você precise ouvir algumas verdades antes de seguir em frente. As palavras de Helena ressoaram na sala como um eco distante. Catarina sabia que não era uma simples visita de cortesia. Havia algo por trás disso, algo que Leonardo ainda não entendia completamente. Mas Catarina já começava a sentir que o que vinha a seguir poderia mudar tudo entre ela e Leonardo. E, naquele momento, a incerteza pairava no ar. O que Helena tinha a dizer? E o que Leonardo faria quando confrontado com seu passado? Catarina respirou fundo, observando a tensão entre eles, e a dúvida sobre o futuro de sua relação com Leonardo começou a crescer. Helena estava de volta, e o que isso significava para ela? O encontro inesperado de Helena na casa de campo trouxe uma tensão silenciosa entre Leonardo e Catarina. Mesmo que ele não tivesse dado grandes pistas sobre o que sentia, era possível perceber na maneira como ele se comportava que o passado, ainda que enterrado, não estava tão distante assim. Catarina ficou em silêncio, absorvendo cada palavra e cada gesto entre os dois. A imagem de Helena, com sua postura altiva e os olhos calculistas, parecia ter tomado conta de todos os cantos da casa. Cada palavra que saía da boca dela parecia um fio delicado, mas cortante, que tecia uma rede de incertezas ao redor deles. Helena, percebendo a tensão no ar, não hesitou. Ela sempre soubera como se fazer notar. Você está bem, Catarina? Perguntou com uma suavidade que não condizia com sua real intenção. Era uma pergunta cortês, mas o tom era como se estivesse insinuando algo que Catarina ainda não compreendia. Eu só queria ver como você estava, e como Leonardo tem se saído em sua nova vida. O olhar de Catarina ficou fixo nela, mas não disse nada. Ela não podia. O que Helena dizia era algo mais do que uma simples visita de cortesia. Catarina sentia, com toda a sua intuição, que aquela mulher, com sua elegância calculada, estava provocando algo. Algo que não estava claro ainda. Leonardo, por outro lado, estava visivelmente desconfortável. Ele olhou para Helena, seus olhos se estreitaram como se tentassem buscar uma explicação para sua presença. Mas, no fundo, ele sabia. Ele sabia que aquela visita não era por acaso. Por que você está aqui, Helena? Perguntou com uma seriedade que não se podia ignorar. Ele mantinha uma postura imponente, mas sua voz traiu um certo cansaço. O que você realmente quer? Helena sorriu, mas de maneira diferente. Não era um sorriso de amizade ou de reconciliação. Era um sorriso de quem sabia algo que os outros ainda não tinham descoberto. Eu não quero nada, Leonardo. Só queria ver com os meus próprios olhos o que aconteceu com você depois de todos esses anos, e como você acabou se apaixonando por ela. Ela olhou para Catarina, que, embora mantivesse o silêncio, sentia uma agitação crescente em seu peito. Helena estava tentando de alguma forma mexer com ela. Talvez até com o casamento. Era uma provocação direta, um jogo psicológico que ela, sem dúvida, dominava. Leonardo olhou de Helena para Catarina, e a tensão aumentou. Não havia como esconder o que estava acontecendo, nem mesmo os sentimentos conflitantes que começavam a surgir entre ele e a mulher com quem se casou por uma promessa. Algo dentro dele, uma parte de sua história com Helena, ainda se agitava. Mas não seria suficiente para se afastar de Catarina. Ele sabia disso. Eu não sou mais o Leonardo que você conheceu, Helena, ele disse com firmeza. Aquele homem que você conheceu não existe mais. Catarina observava tudo em silêncio, tentando processar o que estava acontecendo.
Ela conhecia Helena de ouvido, sabia da história que ela compartilhava com Leonardo, mas não podia deixar de sentir que havia mais. Algo estava sendo deixado de fora, algo que ele ainda não estava revelando. Ela não sabia o que era, mas sentia que estava prestes a descobrir. Mais tarde, naquela noite, quando a casa se acalmou e os ecos das palavras de Helena começaram a se dissipar, Catarina se retirou para seu quarto. A noite estava fria, mas ela estava aquecida pela chama do fogo no quarto e pela presença de Leonardo, que havia se afastado por alguns minutos para refletir. Ela se deitou, mas não conseguia relaxar. O que Helena havia dito ainda ecoava em sua mente, mas o que mais a inquietava era o comportamento de Leonardo. Ele estava distante, como se estivesse em um lugar onde ela não podia alcançá-lo. A ideia de que ele ainda não tivesse se libertado do passado o estava consumindo, e isso era algo que ela não podia ignorar. Quando ele entrou no quarto, sem dizer uma palavra, Catarina se sentou na cama. Ele não olhou para ela de imediato, como se estivesse perdido em seus próprios pensamentos. Mas ela sabia que ele sentia algo. Talvez ele estivesse preocupado com o que Helena pensava, ou com o que ela sabia. Você ainda está pensando nela? Catarina perguntou, sua voz suave, mas com um tom de inquietação. Leonardo finalmente a olhou. Seus olhos eram profundos, mas havia algo mais ali, algo que ele ainda não queria revelar. Eu não sei o que você quer que eu diga, Catarina. Eu não sei o que Helena quer de mim. Ela apareceu, e tudo que eu consigo pensar é que tudo isso faz parte de um jogo. Ela sempre soube como fazer as coisas se complicarem. Catarina deu um passo à frente, tocando levemente a mão de Leonardo. Você acha que a minha presença aqui está ameaçada por ela? Perguntou, sua voz baixa, mas carregada de uma força silenciosa. Leonardo olhou para ela, e por um momento, tudo estava quieto. Não. Não está ameaçada, respondeu ele, como se finalmente tivesse tomado uma decisão interna. Mas o que Helena disse, mexeu comigo. Catarina se aproximou mais, tocando o rosto dele com suavidade. Ela sabia que ele estava tentando se convencer de algo. Mas, por dentro, ela também estava perdida. Por mais que tentasse entender o que estava acontecendo, uma parte de sua própria história estava prestes a ser desenterrada, e ela sabia que não poderia mais esconder a verdade. Ela não era a noiva prometida para ele. Ela não era a mulher que ele deveria ter se casado, de acordo com os acordos que seus pais haviam feito. Mas o que ele não sabia, e o que ela ainda não tinha coragem de dizer, era que sua presença na vida dele também estava sendo guiada por um segredo. Um segredo que, mais cedo ou mais tarde, ele teria que descobrir. E quando a verdade viesse à tona, a vida deles mudaria para sempre. Não havia como escapar disso. A noite caía silenciosa sobre a casa de campo, e a chama da lareira crepitava suavemente, lançando sombras dançantes nas paredes. Leonardo ainda estava perdido em seus próprios pensamentos, mas algo dentro dele dizia que havia algo mais que ele precisava entender, algo que estava sendo velado. Catarina também sentia a pressão no ar. A presença de Helena, as palavras trocadas, tudo parecia fazer com que a atmosfera estivesse carregada de tensão. Mas ali, naquele instante, no silêncio do quarto, havia algo diferente. Algo que ela sabia que poderia ser o alívio para todos os dilemas e indecisões que os rodeavam. Catarina se aproximou de Leonardo de maneira cuidadosa, mas com uma confiança que crescia a cada momento. Ele estava de costas para ela, olhando pela janela, e, por um instante, ela percebeu a vulnerabilidade em sua postura. Ele não era o homem imbatível que sempre parecia ser, ele também tinha dúvidas, medos e inseguranças. Leonardo. Sua voz suave cortou o silêncio como uma lâmina fina, mas firme. Ele virou-se para ela, seus olhos profundos, como um oceano desconhecido. Ele olhou para ela com uma intensidade que fez o ar entre eles ficar mais denso. Era impossível ignorar a atração mútua, a química que os unia de forma implacável, mesmo quando as palavras falhavam. Catarina deu um passo à frente, sentindo a tensão de seus próprios sentimentos se expandir. Não falava, apenas o olhava, e ele fez o mesmo. Havia algo em seu olhar que dizia mais do que palavras poderiam expressar. Leonardo a desejava. Ela podia ver isso em cada movimento seu, em cada respiração sua. Mas ela também sabia que esse desejo estava cercado por algo mais profundo, mais sombrio, a verdade que ele ainda não conhecia.
Ela não queria mais esperar. Não queria mais se esconder atrás dos segredos que a cercavam. Quando ele se aproximou, ela não recuou. Em um movimento suave e seguro, ela colocou as mãos no pescoço dele, puxando-o para mais perto. Seus lábios se encontraram em um beijo quente, carregado de desejo. O beijo foi devagar no início, exploratório, mas logo se transformou em algo mais urgente, como se ambos estivessem tentando apagar a distância emocional que existia entre eles. As mãos de Leonardo se moveram para a cintura de Catarina, segurando-a com firmeza. Ele a puxou para si, fazendo com que o contato entre os corpos deles fosse inevitável. Ela sentiu a força dele, o calor, a masculinidade que sempre o acompanhava. Ele a beijava com uma intensidade que deixava claro o quanto ele desejava aquilo. Era mais do que paixão, era um alicerce, uma forma de comunicação onde as palavras falhavam. O calor da sala parecia aumentar, e ela se permitiu ser levada pela energia que os envolvia. Suas mãos começaram a explorar o corpo dele, sentindo cada músculo, cada curva que ela já conhecia. Leonardo, por sua vez, deixou que suas mãos descessem pelas costas dela, sentindo a suavidade da pele que, ao mesmo tempo, exalava uma força interior única. O desejo era palpável, mas havia algo mais. Algo que os dois sentiam, mas que não podiam expressar. Catarina, com os olhos fechados, se entregou ao momento, sem mais hesitações. Quando ele a puxou para mais perto, suas bocas se encontraram novamente, mas dessa vez com uma urgência que não podia mais ser ignorada. Ela sentiu o peso de cada movimento dele, cada toque que parecia incendiá-la por dentro. O beijo dele se aprofundou, e Leonardo, com um gesto impetuoso, a colocou de volta na cama, deixando que o desejo fluísse como um rio sem controle. Mas, como tudo na vida, a paixão cedeu lugar à realidade. Eles estavam no meio de algo que os unia, mas também os separava. Algo que ainda precisava ser resolvido. Enquanto o silêncio preenchia o quarto novamente, Catarina ficou deitada ali, ao lado dele. A respiração ainda rápida, ela sabia que aquele momento não podia durar para sempre. Era só uma questão de tempo até que as verdades viessem à tona. Leonardo, com uma mão em sua cintura, olhou para ela, seu olhar agora cheio de uma intensidade diferente. Ele parecia estar à beira de algo. Uma percepção que ele ainda não tinha totalmente alcançado, mas que, de alguma forma, estava prestes a acontecer. Catarina, ele disse, a voz grave, quase rouca. Eu preciso saber a verdade. Não importa o que tenha acontecido no passado, mas você precisa me dizer o que está acontecendo. O que Helena queria, o que você está escondendo de mim. Ela o olhou, sem saber como começar. O que poderia dizer? A verdade que ela havia ocultado por tanto tempo, o segredo que ela sabia que poderia quebrar tudo o que estavam construindo? Ela sabia que não poderia mais mentir, não depois de tudo o que aconteceu entre eles. Era o momento de enfrentar a realidade. Catarina, ele insistiu, agora se virando para ela, mais sério. Eu preciso entender. Por que você não me contou? O que você estava escondendo? As palavras pesaram em sua garganta. Ela sabia que ele não se importava com o fato de ela não ser a noiva prometida, mas com o fato de ter sido enganado. Ele não queria viver em um relacionamento baseado em mentiras, e ela sabia disso. Ela também não queria mais esconder a verdade. Então, com um suspiro profundo, ela se preparou para contar tudo. Leonardo. Ela começou, a voz baixa, cheia de arrependimento. Eu não sou quem você pensa que sou. Não sou a mulher que seus pais escolheram para você. O silêncio caiu pesado entre os dois. Leonardo olhou para ela, surpreso, mas não com raiva. Apenas uma perplexidade silenciosa tomou conta dele, como se ele estivesse tentando processar cada palavra que ela acabará de dizer. Você não é a mulher prometida para mim? Ele parecia tentar entender, mas a dor de não ter sido informado sobre aquilo antes era clara em seu rosto. Não, Catarina admitiu, sentindo o peso da revelação. Mas isso não muda o que eu sinto por você. Não importa o que tenha acontecido no passado, o que importa é o que sentimos agora. Leonardo se sentou, afastando-se um pouco dela, mas sem perder o contato visual. Então, tudo o que passamos foi baseado em mentiras? Ele parecia ferido, não pela traição, mas pela omissão.
Ela o havia deixado no escuro, e isso era algo que ele não podia simplesmente ignorar. Não, não foi baseado em mentiras, ela respondeu, sua voz cheia de sinceridade. Eu nunca menti para você sobre o que sinto. Eu apenas não sabia como te contar. Ele respirou fundo e se levantou da cama. O ambiente estava pesado, e os dois sabiam que a relação deles, até então sem questionamentos, agora enfrentava um obstáculo gigantesco. Mas o que importava era que eles estavam dispostos a enfrentar tudo. Helena, com seu jogo psicológico, era uma página virada. Agora, o que importava era que a verdade estava finalmente à tona. Mas a verdade era só o começo. O que aconteceria agora? A casa de Leonardo parecia mais silenciosa do que nunca, mas, ao mesmo tempo, havia uma calma reconfortante no ambiente. O peso da revelação estava se dissipando aos poucos, mas o que restava, entre ele e Catarina, era uma nova construção, feita de momentos sinceros, de gestos de perdão e de aceitação. Na manhã seguinte à visita inesperada de Helena, a vida parecia finalmente retomar seu curso, mas não sem mudanças evidentes. Catarina estava diferente. O sorriso dela não era mais apenas um reflexo do que ela deveria ser, mas sim um reflexo do que ela se permitia ser ao lado dele. Ao lado de Leonardo, ela finalmente se sentia segura. Enquanto ela estava na varanda, observando a vista, Leonardo se aproximou, ainda em um misto de curiosidade e expectativa. Eles haviam enfrentado o que parecia ser um obstáculo imenso, mas de alguma forma, agora, tudo parecia mais claro. Eu não sei o que seria de mim sem você, Catarina, disse ele com a voz suave. Tudo o que aconteceu entre nós me fez perceber o quanto você é essencial para minha vida. Mais do que uma esposa ou uma companheira, você se tornou alguém sem a qual eu não imagino seguir. Catarina se virou para ele, seu olhar suave, mas firme. Ela sabia que Leonardo, em sua complexidade, tinha um coração capaz de amar com toda a intensidade. Mas ele também sabia que, para amar, era necessário entender, perdoar e permitir-se ser vulnerável. Eu te devo tanto, Leonardo, ela respondeu, com um suspiro. A verdade é que, por tanto tempo, eu me senti perdida, como se estivesse vivendo uma mentira. Mas você me mostrou que a vida pode ser mais do que isso. Pode ser sobre construir algo verdadeiro, algo que não depende de promessas antigas ou de expectativas externas. Eu te amo e estou disposta a construir ao seu lado, sem mais segredos. Ele deu um passo à frente, pegou sua mão com carinho e a trouxe para mais perto dele. Nós não precisamos mais de promessas de outros. O que temos agora é só nosso. Aquela frase, simples e direta, parecia cortar a última amarra que ainda os mantinha ligados a um passado que não os definia mais. Catarina sorriu e, sem hesitar, se entregou ao abraço dele, como se aquele gesto fosse a confirmação de que, finalmente, eles estavam realmente juntos. Sem reservas, sem obstáculos. Que parecia ser um capítulo encerrado, ainda escondia pequenos segredos que, aos poucos, iriam ser desvendados. Helena havia saído de cena, mas a verdade sobre o que aconteceu antes, sobre os motivos que a trouxeram até ali, ainda pairava no ar. Catarina guardava para si o peso de uma última revelação, algo que ela sabia que precisaria dizer a Leonardo, mas temia que isso alterasse a relação deles. Durante dias, ela tentou encontrar o momento certo, mas ele parecia tão distante da ideia de que ela fosse capaz de esconder mais algo. A confiança dele nela, naquele momento, era inabalável. Mas havia algo que ela sabia que precisava compartilhar. Em uma noite fria, enquanto eles tomavam um chá na sala de estar, Catarina, com os dedos entrelaçados nas mãos dele, finalmente falou. Leonardo, eu preciso te contar algo mais. Ele levantou os olhos, com um leve franzir de testa, mas sem medo. Algo no tom da voz dela o alertava de que a confissão que estava por vir talvez fosse mais difícil do que o esperado. O que aconteceu com Helena, ela pausou, escolhendo as palavras com cuidado, não foi exatamente o que você pensa. Não é que ela fosse apenas uma lembrança do passado, como você disse. Helena, ela não era a sua noiva. A verdade é que ela também nunca foi prometida para você. Leonardo a olhou, surpreso, mas sem perder a compostura. O silêncio entre eles era denso, carregado de expectativas, mas ele a encorajou a continuar. Eu sei que você acha que a história entre vocês dois era de um amor não realizado, de uma promessa não cumprida.
Mas a realidade é que a família dela, assim como a minha, nunca quis que vocês se casassem. Helena, ela também estava sendo manipulada. Ela não tinha escolha, assim como eu não tive. Ninguém queria que você fosse feliz com ela, Leonardo. Eu não pude te contar isso antes, porque não sabia como. Leonardo respirou fundo, absorvendo as palavras dela. Era como se um véu tivesse sido retirado de seus olhos, e a realidade estava finalmente clara diante dele. Catarina, mais do que qualquer outra coisa, estava ali para proteger algo que ele nem sequer sabia que precisava ser protegido. Então, Helena também foi um jogo de família, ele perguntou, ainda sem acreditar completamente. Sim, disse ela, com um suspiro. Era tudo parte do plano deles. Você nunca foi realmente prometido a ela, Leonardo. Ela nunca foi a sua escolha, e você nunca foi a dela. O silêncio se instalou entre os dois por alguns segundos, mas então Leonardo a puxou para mais perto. Não havia raiva nos olhos dele. Ao contrário, havia algo como alívio. Alívio por finalmente entender que, apesar de tudo, o que ele e Catarina estavam construindo era real, genuíno e verdadeiramente deles. Eu não sabia de nada disso, disse ele, a voz grave, mas o que importa agora é o que está à nossa frente. Eu não me importo mais com Helena, nem com o que minha família planejou. O que importa é que você é minha esposa agora, Catarina. E isso não vai mudar. Ela sorriu suavemente, seus olhos cheios de uma ternura que ele nunca imaginou que fosse ver. Com um gesto suave, ela o beijou nos lábios, um beijo que selava a paz entre eles, um beijo que confirmava o que eles sabiam. O que tinham agora era verdade. O futuro juntos. Na manhã seguinte, o ar estava claro e fresco, como se a casa estivesse finalmente livre de qualquer sombra que pudesse ter pairado sobre ela. Leonardo e Catarina estavam no centro de tudo, e o que restava para eles era apenas o futuro. Uma nova jornada, um recomeço que se anunciava promissor. Eu te amo, disse Leonardo com sinceridade, olhando nos olhos dela com uma intensidade que ela sentia em cada fibra do corpo. Eu também te amo, Leonardo, respondeu Catarina, sorrindo, com o coração batendo forte no peito. E ali, na quietude daquela manhã, os dois sabiam que haviam superado o maior obstáculo, não as promessas feitas, não o passado de Helena, mas a escolha de amar, de ser verdadeiro um com o outro. O amor deles havia se firmado, mais forte e mais sólido do que nunca. O futuro os aguardava. E, com o coração tranquilo e a certeza de que nada poderia separá-los, eles estavam prontos para viver, finalmente, a vida que sempre sonharam. Juntos. Os dias seguintes foram uma reconfiguração da vida deles, uma reconstrução cuidadosa do que sempre deveria ter sido, mas que as circunstâncias e os erros de outras pessoas impediram. Catarina e Leonardo haviam atravessado seus próprios labirintos internos e finalmente estavam de mãos dadas, sem segredos, sem mais ficções entre eles. A mentira do passado havia se dissipado, mas o amor que restava deles era mais forte, mais puro. Eles tinham escolhido, juntos, viver um futuro. Não uma obrigação, não uma promessa imposta, mas um futuro que fosse só deles. Na manhã seguinte à revelação final, quando o sol raiava suavemente sobre a cidade, Leonardo e Catarina estavam na varanda da casa, o ar fresco da manhã envolvendo-os em uma paz imensa. Não haviam mais amarras de famílias, nem promessas de casamento arranjado, nem jogos de poder. Apenas o que realmente importava, eles dois, como marido e mulher, prontos para escrever sua própria história. Eu pensei que seria mais difícil, você sabe, disse Leonardo, ainda em um tom suave, como se refletisse sobre o que havia acontecido. Eu pensei que a perda de algo que imaginei que seria o certo fosse me doer mais. Mas, na verdade, não me dói. Eu só quero que você saiba o quanto é importante para mim. Catarina sorriu, tocando a mão dele suavemente. Ela sabia que, ao longo do tempo, eles teriam que continuar provando, um ao outro, que estavam no caminho certo. O caminho do perdão, da compreensão, da verdade. Eu também, Leonardo, ela respondeu. Eu também pensei que algo fosse me faltar. Mas, depois de tudo que passamos, percebi que o que faltava não era uma história do passado, mas a nossa própria história. E isso, ao seu lado, eu sei que é o que mais importa. O olhar de Leonardo se suavizou, e ele a puxou para um abraço apertado, como se, naquele momento, quisesse selar toda a confiança que estavam construindo.
Tudo o que restava entre eles era a verdade nua e crua, e, ao contrário do que esperavam, isso não os afastou. Ao contrário, fortaleceu o laço que tinham. Vamos viver nossa verdade, então, disse ele, com um sorriso que encheu os olhos dela de carinho. Alguns dias se passaram, e com eles, uma nova rotina se estabeleceu entre Leonardo e Catarina. A casa, antes apenas um lugar de convivência, agora se tornava um lar verdadeiro. Os risos, os olhares carinhosos, e as conversas profundas ocupavam os espaços, substituindo os ecos da dúvida e do passado. Porém, enquanto a relação deles florescia, algo mais estava por acontecer. O telefone de Catarina tocou em um fim de tarde, quebrando a serenidade do momento. Ela olhou para a tela e, por um momento, hesitou. O nome na tela era familiar demais, e ela sabia que não era apenas uma ligação casual. Era o eco de um passado que ainda não estava completamente encerrado. Leonardo, ela chamou, com um tom grave, já sentindo o peso da revelação que estava prestes a vir. Ele se aproximou dela, percebendo a tensão. O que aconteceu? É Helena, ela respondeu, tentando esconder o nervosismo. Ela quer falar comigo. Leonardo, que até aquele momento parecia relaxado e seguro, agora sentia um fio de tensão percorrendo sua espinha. Ele sabia o quanto Helena havia sido uma parte do seu passado, mas, ao mesmo tempo, agora estava ciente de que isso já não importava. Catarina era sua esposa, e mais nada poderia mudar isso. Atenda. Vamos ver o que ela tem a dizer. Mas você já sabe onde está meu coração, não é? Ele sorriu, tentando suavizar a situação. Catarina respirou fundo e atendeu a ligação, sentindo o peso das palavras que viriam. Alô? A voz do outro lado da linha estava tensa, e o som de Helena logo preencheu o espaço. Catarina, eu preciso pedir desculpas. Helena? Catarina se surpreendeu com o tom sincero. O que você quer? Eu não sei nem por onde começar, mas a verdade é que eu nunca quis causar mal a você, e nem ao Leonardo. Eu fui uma peça nesse jogo, e agora vejo o quanto ele e você são a verdadeira história, a verdadeira conexão. Eu só estava tentando me encontrar, da maneira errada. A voz de Helena estava embargada, e, de algum modo, Catarina sentiu uma empatia estranha por ela. Helena não era mais um obstáculo. Agora, ela era apenas uma lembrança distante, uma página virada de um livro que não precisava mais ser lido. Helena, não se preocupe, disse Catarina, com calma. Eu e Leonardo estamos bem agora. O que você fez não importa mais. O que importa é que estamos prontos para seguir em frente. Leonardo, ouvindo a conversa, se aproximou e colocou a mão sobre o ombro dela, como um gesto silencioso de apoio. Afinal, Catarina, disse ele, o que importa é o que nós dois construímos. E isso ninguém pode tirar de nós. Ela sorriu, ainda com o telefone na mão. A verdade é que, Helena, eu não preciso de mais nada do que já tenho. Não precisamos de mais ninguém, porque encontramos o nosso lugar no mundo, juntos. O silêncio tomou conta do ambiente por um momento, e então, a ligação foi desligada. Mas havia algo de finalizado naquele gesto. Algo que nunca mais precisaria ser revisitado. E assim, o tempo seguiu seu curso. Leonardo e Catarina, agora, eram mais do que apenas marido e mulher, eram dois seres que haviam superado juntos os maiores desafios que poderiam existir. Não era mais sobre contratos de casamento ou expectativas familiares. Não era mais sobre o que os outros esperavam deles. Era sobre o que eles construíram, de maneira honesta, verdadeira e sólida. Aos poucos, o mundo ao redor deles começou a mudar. Os primeiros passos para a construção de uma família se desenhavam no horizonte. E, mais importante, o que antes parecia ser uma história de obrigação, agora se tornava uma história de amor genuíno. Catarina e Leonardo estavam em paz. O amor deles não precisava de mais nada para ser validado. Porque eles já sabiam, com certeza, que a verdade que viviam juntos era mais do que suficiente. E assim, o amor deles floresceu. Não mais por promessas ou convenções, mas por escolhas verdadeiras. O futuro os aguardava, e o que fosse escrito dali em diante, seria uma história deles dois, em um conto onde o final feliz não era apenas um desejo, mas uma realidade conquistada. Fim.